hoje teremos uma viagem de tempo até 2007, quando a série Feiticeiros de Waverly Place foi lançada nos Estados Unidos, porque eu não me lembro a data em que estreou no Disney Channel em Portugal. E vamos falar um pouco sobre esta série porque eu tenho andado a assistir novamente e já vamos saber o porquê das razões. Caso tu não conheças, eu sou o Diogo, eu falo sobre cultura pop no geral, séries, filmes, faço dance covers, K-pop, faço reactions à música, tive muitas das vezes é para K-pop, mas já estou a começar a ter mais pop, como o vídeo da Sabrina. Então, caso tu sejas fã da Sabrina Carpenter, já que estamos a falar de Disney, né? Porque ela já foi atriz na Disney, vou deixar aqui o link para o vídeo em cima. E pela primeira vez num vídeo que eu falo sobre séries, terei legendas em inglês. Eu sei que isto também é um assunto que está a ser mais comentado novamente no exterior, especialmente nos Estados Unidos, e não sei quanto está a ser popular aqui em Portugal novamente, então vamos deixar a coisa. Se a minha porta se abrir é por causa da janela estar aberta, ok? Vamos ter paranoia juntos, já basta eu. A principal razão para que eu fui reassistir Feiticeiros de Waverly Place, ou Wizards, ou Waverly Place em inglês, foi porque temos tido o podcast com o David Lewis, que é o pai de Jerry Russo, e a Jennifer Stone, que faz a harpa. Estão a fazer atualmente um podcast chamado Wizard of Waverly Pod. E eu vos digo que estou a gostar muito do podcast até agora. Eu não tenho acompanhado tão semanalmente como já acompanhei quando o episódio que a Selena Gomez participou viralizou no TikTok, né? E assim que soube do podcast fui logo ver. Então eu decidi que iria ver o podcast. E enquanto assisti ao podcast deles, eu decidi reassistir esta série juntamente com eles para eu tendo a minha opinião sobre a mesma. Até porque já faz bastantes anos e a minha porta estava até por causa do vento. Vou fechar um pouco mais a janela. Wait a minute. Eu decidi assistir ao mesmo tempo que eles para poder ter também a minha opinião sobre a série depois de passar estes anos todos. Principalmente porque a última vez que eu assisti foi a última temporada quando saiu, e acho que há uns 2 anos atrás tentei assistir, mas não fui assim tanto para a frente porque não estava de mente aberta para os assuntos que eu vou falar a seguir. Mas apesar de gostar imenso da série, eu vou fazer este vídeo para o Reels, mas eu acho que um vídeo que vai me trazer toda a nostalgia que traz Feiticeiros de Waverly Place, mas sim um vídeo mais completo, apesar de não ser assim tão longo como eu espero, porque até também não tenho um roteiro assim tão grande. Eu acho que quando nós pensamos sobre reassistir uma série muito antiga, principalmente da nossa infância, é se vale a pena reassistir, e acho que é a primeira pergunta que vale a pena para os Feiticeiros de Waverly Place. E na minha opinião, sim, Feiticeiros de Waverly Place faz todo o sentido de reassistir, até porque é uma série que envelheceu muito bem, não só 1 ou 2 temporadas, mas assim até agora estou na primeira e na segunda temporada, e estou a gostar imenso de como foi desenvolvida e principalmente como foi trabalhado certos assuntos para na altura que a sociedade vivia. A nossa protagonista faz-nos pensar que, né, ela não é burra, porque ela não é a Alex, mas sim é como se fosse a ovelha negra da família, sendo que ela é bastante inteligente e ela é uma boa pessoa. Eu sempre tive essa opinião sobre ela, que a Alex era uma boa pessoa desde criança, porque ela sempre fez as coisas pela vontade do seu coração, e acho que é nesse ponto que eu me identifico com a Alex. Ela tem os seus próprios valores, tem as coisas que defende e que faz as coisas sem pedir a alguém em troca. Acho que toda a dinâmica da família Russo é muito honesta, até porque se vocês forem ouvir o podcast, que inclusive eu vou deixar na descrição para vocês irem ver todos os episódios, né? Vou fazer divulgação à Jeremy e ao David,
que eles merecem, porque eles são muito fofos, eu estou a adorar o podcast. Eles realmente mantêm uma amizade até hoje em dia, todo o elenco. E isso acabou por se transmitir para a série. Inclusive eles têm uma boa amizade com os showrunners, com os escritores e os produtores da série, porque eles davam espaço aos atores para poderem dar as suas ideias para o que pudesse acontecer nas temporadas, e isso deu muito, parecendo que não dá muito conforto para um trabalho de equipa, e especialmente, que é o que eles dizem, no mundo dos atores, tu ou tens uma equipa que dás-te muito bem, ou uma equipa que podes ter algumas intrigas, né? Algumas chatices ali pelo meio. Mas felizmente foi o primeiro caso que aconteceu com os Feiticeiros de Waverly Place e que tornou toda esta série ainda mais mágica do que ela já era por si. Já que vem a seguinte pergunta: e o CGI é bom, é mau? E assim, eu vou-vos dizer, para os tempos que nós estamos hoje, claro que é um CGI mau. Eu não reparava em criança que aquilo era literalmente um tigre colado ali quando a Alex se transforma em tigre, né? Somos crianças, nós não temos essa percepção, mas agora, eu com 22 anos a assistir, eu consigo ver onde é que é os efeitos especiais e às vezes onde está recortado e não. Então, é muito engraçado reassistir também por causa disso, mas não torna o CGI tipo mau de todo, até o torna nostálgico, por assim dizer, no sentido em que vemos como os efeitos especiais eram feitos antigamente, principalmente numa época em que ainda estavam a ser bem desenvolvidos, e muito principalmente para séries de TV, com um orçamento como o Disney Channel. E nós vamos reparando de temporada para temporada, né, de imagens que eu tenho por aí na minha cabeça, que eles vão investindo mais dinheiro e trabalhando neles bem mais. E acho que é um CGI bom para a época que foi feita a série, então não tenho a reclamar disso até agora, né? Inclusive, eu estou na segunda temporada e da primeira para a segunda já se nota uma diferença de orçamento até que grande. Não tenho mais nenhum ponto agora para falar sobre os Feiticeiros de Waverly Place que eu deixei aqui no meu roteiro, mas vou só falando à vontade de qual foi o último episódio que eu estive a assistir. Eu estive a assistir o episódio do Tempo, sobre aquele em que eles têm de escolher um mentor de profissão e assim. Eu nem me lembrava muito bem desse episódio, e que o Justin tinha escolhido um homem que nem sabe fazer meteorologia de jeito, não sei quem é que o contratou, mas vamos deixar isso no ar. E, acho que isso é mais um episódio de enche-pão, como se costuma dizer. Mas algo que eu fiquei de boca aberta recentemente nos episódios da segunda temporada que estou a assistir, eu ainda vou na segunda, é que no episódio da Harper do futuro, nós tivemos alta spoiler na época, quem é que a Alex ia namorar na terceira ou quarta temporada, acho que é na terceira temporada, que era o Mason. Que a Harper do futuro volta a perguntar-lhe assim: tu e o Mason voltaram a acabar? E depois a Alex ainda diz: quem é o Mason? E ela: não posso falar, boquinha fechada, tipo. E eu fiquei tipo, ganda spoiler que eles nos deram na nossa cara, e nós estávamos tipo: é o Mason, caguei. Tipo. Então é bem engraçado ver isso, porque ficamos tipo, realmente tínhamos a resposta à nossa frente. Eu nunca tinha parado para pensar, né? Também na época que assisti, é isso só. O que eu estou mais ansioso talvez para ver é a terceira temporada, também porque além de termos já a introdução da Juliet, né, que é a Bridget Medler, I don't know, não sei dizer o nome dela, que ela entra na série, né, como a vampira que o Justin vai namorar, e vamos ter também o Mason, mas também temos mais à frente a parte dos anjos, onde a China também participa. Mas eu acho que isso já é na quarta temporada, agora que eu estou a pensar. Não é anymore. É na quarta ou é na terceira, gente? Não sei, mas estou muito ansioso para ver o resto das temporadas que estão a vir para a frente, até
porque eu sei como é que acaba, né? Todo mundo sabe quem assistiu. Mas eu recomendo imenso verem Feiticeiros Beverly Place. Acho que vais trazer uma nostalgia muito grande e um calor no coração, como a mim me está a trazer. E eu pareço literalmente uma criança todas as manhãs a pegar nos meus cereais, a ir para o sofá da sala e ligar no Disney Plus para poder ver um episódio ou dois por dia. Como fosse tipo Disney Channel e dizer novos episódios todos os dias. É isso. Com isso é tudo. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Caso tenha havido algum erro nas legendas em inglês, digam-me nos comentários que eu irei corrigir com tudo à vontade. Eu era para falar em inglês neste vídeo, só que o meu inglês a falar ainda não é assim tão bom, então eu preferi falar português e pôr legendas em inglês para todo mundo entender. E vemo-nos num próximo vídeo. Sigam nas redes sociais para ver todo o conteúdo que eu publico, nomeadamente dance covers, principalmente no Reels. E subscrevam aqui no canal se gostam de cultura pop. Deixem o vosso gosto se também estão a assistir os Feiticeiros Beverly Place como eu. E comentem qual é a vossa temporada ou episódio favorito ou que vocês mais gostam da série em global. See you next time. Bye!